Olá galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Cachola Legal. Nosso tema de hoje é narcisismo. Ouvimos falar muito sobre narcisismo, mas enfim, você sabe o que é realmente uma pessoa narcisista? O transtorno de personalidade narcisista, TPN, é um transtorno de personalidade muito parecido com o transtorno de personalidade histriônica, que é o DSM-5 ou CID-10 F60. Nenhum indivíduo tem os dois transtornos juntos, são transtornos diferentes, apenas se parecem em algumas particularidades. O paciente com transtorno de personalidade narcisista é a pessoa que se sente muito importante, pensa que o mundo gira em torno dela e, para confirmar isso, ela precisa do aplauso e da atenção do outro. Seu comportamento é de grandiosidade, tem pouca ou nenhuma empatia pelo outro, desprezam, anulam e fazem qualquer coisa inteligente ou tola para chamar atenção. São nocivos, anuladores, diferente daqueles com transtorno de personalidade histriônica. O paciente com transtorno de personalidade histriônica se confunde com o narcisista, porém o histriônico geralmente dá muita ênfase à sua aparência, vestindo-se de forma extravagante, provocativa ou sedutora. São pessoas altamente sugestionáveis, que não raramente agem de forma submissa, com a finalidade de chamar atenção para si o tempo todo. Também não é fácil conviver com o histriônico. As mulheres histriônicas são mais extravagantes do que os homens, pelo exagero da sensualidade e a feminilidade. Já os homens tendem a exibir mais a sua masculinidade e as suas habilidades físicas, tipo bombadão. Os histriônicos querem se destacar a qualquer custo. São teatrais, exageram nas suas emoções, como se estivessem atuando em um dramalhão, têm atitudes infantis, o apelo sexual se faz presente na maioria das vezes, grita como se fossem em um jogo entre clássicos de futebol, roubam a cena com gargalhadas escandalosas, lembram a Vera Verão da Praça é Nossa, personagem do grande Jorge Lafon, infelizmente já falecido. Fala, sua sirigaita 171! Eu sou uma quase Mulher Maravilha! Podem ser facilmente percebidos como a alma da festa, riem alto, costumam usar a coprolalia, que é falar palavrões sem nenhuma necessidade, são escandalosos à busca dos holofotes e o seu público rir, aí danou-se. Ele carrega nas tintas. São vaidosos ao extremo, cheios de anéis, penduricalhos coloridos, são materialistas, colocam todo o seu ego no corpo, morrem de medo da velhice, são manipuladores, mas são fracos, carentes, chorosos, submissos, imaturos. A pessoa histriônica se torna emocionalmente dependente, são cheios de mimimi, se ofendem à toa, são verdadeiros, espalham rodinhas. E relacionar-se com esse tipo de gente é uma tarefa difícil e angustiante. Os dois, histriônicos e narcisistas, com algumas ressalvas, lembram também o personagem Zé Bonitinho da Praça é Nossa, personagem do Jorge Loredo, também falecido infelizmente. Se o histriônico não procurar um psiquiatra e um terapeuta, ele vai sofrer muito no futuro. O profissional da saúde mental é a única pessoa capaz de colocá-lo no seu devido lugar, mostrar para ele a sua realidade. Ele é o único profissional que não vai entrar no jogo de manipulação e o jogo de melodrama do histriônico. Agora eu vou falar do narcisismo ou do narcisista. A palavra narciso vem da mitologia grega, do mito de Narciso. A tradução da palavra narciso é narquê, de onde deriva a palavra narcóticos, que significa um entorpecimento
um formigamento, um estupor, insensibilidade, um tipo de paralisia. Para os gregos, Narciso está para o exibicionismo, vaidade exacerbada e insensibilidade, visto que Narciso era emocionalmente entorpecido pela sua beleza e o resto era o resto. Uma das inúmeras versões que eu escolhi do mito de Narciso e que eu gosto muito foi a contada pelo poeta romano Publio Ovidius Naso. Diz o mito que Narciso era filho da ninfa Liríope e de Céfiso, deus dos lagos. Certa vez, quando Narciso ainda era uma criança, sua mãe procurou um adivinho, Tiresias, para saber se o seu filho teria uma vida longa. A resposta deixou Liríope perturbada. Disse ele só viverá muito se não se conhecer, ou se não ver o seu próprio rosto. Narciso chamava a atenção de todos pela sua beleza exuberante. Ele mesmo chegava a ficar entorpecido por ela. Narciso tinha muitos pretendentes. Tanto meninas quanto meninos se interessavam pelo belo rapaz. Mas Narciso não queria saber de ninguém, subestimava a todos. Ele só tinha paixão e olhos para si. Certo dia, enquanto passeava por um bosque, Narciso percebeu a presença de uma ninfa. Era Eco. Eco era uma linda ninfa que foi condenada a repetir o final das frases que os outros falavam. Essa maldição havia sido imposta a ela pela deusa Hera, que ficou irada com as tagarelices de Eco. Eco falava demais. Narciso tentou estabelecer um diálogo com Eco e, querendo saber quem era ela, perguntou em alto som: "Quem é você?" E Eco respondeu: "Quem é você? Quem é você? Quem é você?" "Aproxime-se!" E Eco respondeu: "Aproxime-se, aproxime-se, aproxime-se." Confuso e um tanto irritado, Narciso virou as costas para Eco exatamente no momento em que ela se aproximava e tentava abraçá-lo. Sentindo-se rejeitada pelo belo rapaz, Eco isolou-se no bosque e já não queria mais comer nem beber, e de tanta tristeza e amargura, Eco foi definhando e morreu. Mas sua voz permaneceu ecoando para sempre. Eis aí então a origem do Eco. Após o incidente com Eco, Narciso continuou desprezando todo mundo que ousasse querer conquistá-lo. Até que um dia uma ninfa irritada com o convencimento de Narciso clamou aos deuses que Narciso fosse punido. A punição veio pelas mãos de Nêmesis, a deusa da vingança. E durante um passeio pelo bosque, Narciso encontrou uma fonte de água cristalina que até então nenhum ser vivo havia tocado. Narciso debruçou-se sobre a fonte e, sem se dar conta de que se tratava de seu próprio reflexo, viu um belíssimo jovem olhando diretamente para ele. O impacto e deslumbramento foi tão grande que Narciso não conseguia parar de olhar para aquele misterioso rosto. Estava, enfim, apaixonado. Então, Narciso, no intuito de tocar a imagem e possuí-la, ele pulou no lago e morreu afogado. O significado deste mito, no final, é uma paixão obsessiva pela própria imagem, o encantamento, o entorpecimento. Pela obsessão, o narcisista perde o foco do que está ao seu redor. Ele é fascinado por si, mas é o seu próprio escravo, é um sofredor. O narcisista tem uma enorme perda de energia no investimento da sua imagem. Uma imagem também metafórica, que tem outros significados que não somente aquela que reflete no espelho. O narciso ou narcisista tem necessidade de se destacar, se sente superior aos outros e pouco importa como os outros se sentem. São péssimos ouvintes, são antagonistas, interrompem as falas das pessoas, gostam de autoelogiar-se, anulam quem está ao seu lado o tempo todo por medo que ela se destaque e ofusque o seu suposto brilho. Força a barra para ser reconhecida na sua pseudo-importância.
Colocando em evidência sua vaidade, ele é capaz de flertar com outra pessoa ao lado de seu par na maior cara de pau. É desrespeitoso, ele é o astro ou a estrela, só valoriza a si mesmo. Narcisistas são ciumentos, invejosos, arrogantes, críticos em tudo, mentem sempre, não querem ver o sucesso dos outros os deixam desconfortáveis. Querem ser o centro de tudo, não aceitam críticas ou qualquer opinião contrária. As coisas devem ser do jeito deles, são incapazes de manter relacionamentos saudáveis de longo prazo. São pessoas de baixíssima autoestima, podem ser agressivos e até violentos quando confrontados. Não suportam indiferenças. Se for frio com eles, eles ficam furiosos, sofrem, se frustram, se vitimizam em qualquer situação. Acham que são perfeitos e não devem mudar em nada. Fora do seu ambiente, os narcisistas são sempre muito encantadores, mas no seu território ou no seu trabalho, eles se transformam. No seu jogo de sedução, o narcisista joga a isca até conquistar a vítima. Depois que ele conquista, com o passar do tempo, ele se torna uma pessoa repelente, nada atraente. O ambiente dominado por ele é um ambiente de desamor, desprezo, ingratidão. Narcisista é zero de empatia. A vítima do narcisista, de tanto ouvir que não é grandes coisas, começa a acreditar que isso é uma verdade, ou pelo menos desconfia que ela não é grandes coisas mesmo. Entra no jogo do narcisista e, por não saber se defender, acaba sofrendo. Na psicanálise, o narcisismo está relacionado com o sujeito que necessita do olhar do outro. Ele é dependente da aprovação e reconhecimento do outro, e assim o outro passa a ser o seu espelho. O objetivo da análise do narcisista é perceber durante as terapias um esvaziamento ou diminuição exagerada do seu ego, já que o narcisismo é o excesso de algo, não o esvaziamento total, porque no final das contas, todos nós temos uma pequena porção de narciso também, e que podemos chamar até de vaidade saudável. A psicanálise o ajudará no processo do que nós chamamos de fortalecimento do ego, ajudando a superar ou reduzir o narcisismo. O desfoque da sua imagem e a procura do seu enriquecimento interior poderá levá-lo a funcionar muito bem, se assim ele o desejar, porque não é comum o narcisista procurar terapias. Uma grande maioria dos narcisistas são misóginos. Narcisistas masculinos tendem a atacar com mais frequência as mulheres do que qualquer outro grupo. E acrescento por minha conta, o narcisismo é um autossabotador, pois sai sempre perdendo. Aliás, quem suporta viver com peso desse? Para Melanie Klein, uma das maiores psicanalistas da história que viveu no século XIX, o narcisista seria um instinto destrutivo. Falando das mulheres, como são as mulheres narcisistas? O narcisismo predomina nos homens, segundo a doutora PhD Emily Grijalva, professora da Universidade de Buffalo School, de New York. Ela disse o seguinte, aspas, comparado com as mulheres, os homens se apresentam mais explícito ao desejo de poder, são mais propensos a se sentirem privilegiados e exploram mais os outros. Mas não houve diferença no aspecto exibicionismo, ou seja, ambos os sexos são igualmente propensos a exibir vaidade ou endeusamento, assim como o pavão que exibe a sua cauda. Não é fácil reconhecer um narcisista, mas as características acima os denunciam. Fiquem atentos, não caiam em uma roubada. União é parceria, é liberdade e não escravidão. Agradeço por terem assistido o nosso vídeo, peço a vocês que se inscrevam e deixem um like. Muito obrigado.